cientistas, estudiosos mencionam que o nosso planeta seria um planeta muito diferente do que ele é hoje se ela não estivesse onde ela está, como ela está. Podemos observar que ela é responsável pelas marés, pela mudança das estações do nosso planeta, pelo crescimento das plantas, pela gestação dos animais, dos seres humanos, pela temperatura que o nosso planeta tem e até mesmo pela própria rotação do planeta Terra. Tanto nós, humanos, quanto os animais que aqui vivem neste planeta são afetados pela presença desse ente cósmico, deste objeto cósmico, como a ciência menciona, chamado Lua. Mas eu vou dizer para vocês, para polemizar um pouquinho, para levar o nosso assunto para o lado metafísico, que a Lua não é o que parece ser. Existem diversas anomalias na Lua que não podem ser ignoradas. Há muitas teorias sobre a origem deste objeto planetário, esse objeto cósmico, este chamado satélite natural, entre aspas, duplas. Mas todas essas especulações ainda permanecem como tal no âmbito científico. Alguns pesquisadores discordam das hipóteses atuais e propuseram algumas conclusões intrigantes, no mínimo intrigantes. Eles argumentam que a Lua é um satélite artificial intencionalmente colocado na órbita de nosso planeta por uma inteligência extraterrena. Alan Butler, que escreveu Quem Construiu a Lua, é um livro interessante de ser observado, traz alguns argumentos bastante interessantes, inclusive utilizados no artigo que nós vamos nos embasar hoje para falar um pouquinho deste satélite, menciona o seguinte, abre aspas, a Lua é maior do que deveria ser. Aparentemente, mais velha do que deveria ser. Muito mais leve em massa do que deveria ser. Ocupa uma órbita improvável. E é tão extraordinária que todas as explicações existentes para sua presença estão repletas de dificuldades e nenhuma delas pode ser considerada remotamente estanque. É um satélite natural formado através de um impacto de um meteoro que desprendeu da Terra um pedaço ou de um outro planeta próximo e estacionou na órbita do nosso planeta. Estas considerações estanques são por ele questionadas e por nós nesta noite de hoje também. Observemos uma coisa interessante. O conhecimento a respeito da Lua ao longo da história humana traz algumas peculiaridades. Embora nós tenhamos a noção de que a Lua seja um corpo celeste sintético, conforme Alan Butler, por exemplo, entre outros, que em breve nós citaremos outros estudiosos deste corpo celeste,
possa parecer inimaginável, ela tem sido discutida há milhares de anos, muito mais tempo do que a gente imagina. Nossos ancestrais, de diferentes culturas, que aparentemente não tinham relação, contato uns com os outros, compartilhavam já há milênios histórias quase idênticas sobre, atenção, um tempo antes da Lua. Nosso planeta antes de ter a Lua. Pensem com carinho nisso. Até mesmo filósofos conhecidos por nós, estudados por nós nas escolas esotéricas, nas escolas filosóficas, como Aristóteles, como Plutarco, fizeram referências em seus trabalhos, em seus pensamentos, na ordem do dia que analisavam, a uma época em que o nosso satélite não existia. Na África, existem lendas do povo Zulu que narram como este planetoide, tratado por eles dessa forma, era semelhante a um ovo sem jugo, sem conteúdo, algo vazio, como se fosse a casca do ovo sem conteúdo por dentro. Observem. Certas tribos nativas americanas, norte-americanas, acreditavam que os seus holofotes noturnos foram trazidos para cá por seres alienígenas de tecnologia extremamente avançada. Alguns indígenas colombianos, já vindo aqui para a América do Sul, relatam uma civilização pré-lunar em seus escritos. Esses diversos grupos descrevem um terrível cataclismo com a chegada da Lua, com mortes generalizadas e com uma redução da população a uma única raça. A ciência moderna, por sua vez, apurou que os humanos, nós, a raça humana, compartilham um ancestral comum, que chamam de a Eva mitocondrial. Um ser que havia iniciado ou reiniciado a nossa civilização. Seria plausível, então, pensarmos que as fábulas antigas talvez sejam, de fato, acontecimentos e conhecimentos de eventos há muito tempo esquecidos por nós, deixados talvez no nosso subconsciente. Agora, vindo aqui para a era um pouco mais moderna, no início do século XX, temos um relato interessante do momento em que a Lua soou como um sino e emitiu sons extremamente estranhos. Ah, um cafezinho. Gente, vocês não têm noção. Esse café aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse café do Oca Café é fantástico. O André prepara na prensa francesa e transforma esse néctar dos deuses numa das maravilhas do mundo moderno, do século XXI. Ele está aqui sorrindo.
Vamos voltar. Quando é que a Lua soou como um sino pela primeira vez registrado pela ciência moderna e causou uma estranheza muito grande na humanidade à época? Antes das aventuras cósmicas, né, históricas da humanidade, a Apollo 10 viajou para o lado escuro da Lua. A Apollo 10 foi uma missão tripulada que ainda não pousou na Lua. Fez a volta, circundou a Lua, foi até o lado escuro. E durante as transmissões que eram feitas, as transmissões de rádio que eram feitas naquele momento, para colocar a NASA a par do que estava acontecendo, os astronautas relataram ter ouvido uma, entre aspas, música sinistra do espaço sideral. Eles mencionaram que tons eletromagnéticos bizarros, semelhantes a uma frequência registrada dentro dos anéis de Saturno, era claramente audível a todos os tripulantes. Uma terrível orquestra de outro mundo que todos ouviram. Cada um deles relatou isso. Os representantes da NASA rapidamente descartaram a estranheza acústica e culparam as ondas de rádio da Apollo 10 por interferirem no campo eletromagnético da Lua. Aí temos o primeiro fato que me causa extrema estranheza. A Lua não possui campo eletromagnético. Isso mesmo. Então este argumento não é aplicável, a menos que você queira esconder algo que não tenha conhecimento. Ótimo. Aí o advento da Apollo 12 voltou até a Lua em um outro momento, lá em 1969, mais precisamente dia 23 de novembro, e uma força intensa que é produzida pelo pouso da Apollo 12 na superfície lunar causou, observem bem, causou um terremoto artificial. Um objeto massivo com uma nave pousando vai gerar um terremoto artificial? Surpreendentemente, o satélite ressoou como um sino por mais de 35 minutos. Observem essa condição. Oficiais aeroespaciais ficaram muito intrigados com este fenômeno e na missão seguinte, Apollo 13, a equipe executiva propositadamente utilizou um artifício de levar um equipamento mais pesado, um módulo lunar com o equivalente, vamos pensar assim, a 11 toneladas mais ou menos de dinamite, para causar um impacto na hora do pouso sobre o satélite lunar. Esta missão não era tripulada, para observar o que ocorreria na superfície lunar. E o que ocorreu? A Lua soou novamente como um sino, só que agora por 3 horas consecutivas. Tal acústica, se pensarmos do ponto de vista da física clássica que estudamos na escola, conhecemos um pouco, seria impossível para uma massa sólida produzir. Quando um foguete, uma SpaceX, um
um ônibus espacial retorna ao planeta Terra, ao pousar ele não causa um micro terremoto e o planeta Terra não vai ficar soando por horas, porque ele é massivo, tem uma massa considerável. Intrigante? Eu espero que sim. Tal acústica, como disse, seria impossível. Então, o que pensar? Seria a Lua oca? Fica uma pergunta. Aí vamos agora observar outra situação bastante anormal, anômala na superfície lunar. Vamos observar as suas crateras e a sua composição, a composição do solo lunar. Há uma série de cicatrizes, né? Todo mundo que observa a Lua ou através de um telescópio caseiro ou as fotografias de telescópios profissionais, de observatórios, consegue verificar que ela tem milhares, milhões de crateras, de diâmetros dos mais variados. O tamanho e a força do impacto é o que determinam o tamanho dessas crateras, né? Com uma amplitude tão grande, seria de se esperar que pudéssemos ver crateras de diferentes profundidades. Mas surpreendentemente, as crateras lunares têm proporções incrivelmente rasas para impactos que provavelmente foram grandes, deixando crateras de diâmetros muito extensos, mas de profundidades não tão grandes assim. A menos que a Lua estivesse protegida contra esses impactos. Uma especulação minha, por exemplo, por uma camada metálica logo abaixo do seu solo. Quem sabe? Qual outro fator interessante nessa questão? Na expedição da Apollo 12, que pousou lá na superfície da Lua, os cosmonautas foram fazer, obviamente, a observação, coleta de material da Lua para depois poder estudá-la, já que não tinham informações desse tipo e estavam na superfície deste satélite. Após várias tentativas frustradas de penetração no solo, recolheram ali o material que foi possível ser retirado. E em testes que foram realizados posteriormente aqui na Terra, dos materiais que foram coletados, a análise levou a uma conclusão surpreendente. Os materiais, os elementos principais que formam a superfície da Lua são latão, titânio e mica, considerados não naturais, não para a formação deste satélite que se acreditava até então. Muito bem, não paramos por aí, temos ainda outras questões bastante cabeludas, quase como eu. Em 23 de novembro de 66, um módulo tripulado fotografou a superfície da Lua. Chegou próximo, estavam lá nos estudos da corrida cosmonauta para chegarem até a Lua, lá em meio à Guerra Fria, quem conseguiria chegar, quem daria o passo mais
esperado da humanidade até então, e conseguiram captar na filmagem, nas fotografias, estruturas megalíticas com precisão geométrica e ângulos retos que não são naturais. A natureza, se você pegar aí a expressão matemática de Fibonacci, por exemplo, ou a proporção áurea que nós conhecemos aqui no nosso planeta, demonstra que a natureza não forma formas geométricas angulares. Isso é algo extremamente raro. Vamos observar isso em pequenos cristais, como cristais de gelo, por exemplo. Essa descoberta estampou as primeiras páginas de jornais famosos à época, como Los Angeles Times, Washington Post, e, óbvio, causou furor. Os monólitos apresentavam incrível precisão geométrica, né? Como eu mencionei. E os pesquisadores estimam que as torres eram mais altas do que os mais altos arranha-céus que nós tínhamos aqui em nosso planeta. Um engenheiro espacial russo que estava dentro dessa missão tripulada, chamado Alexander Abramov, estudou essas imagens desconcertantes à época para todos nós e observou que o arranjo da torre corresponde com extrema precisão em alinhamento com as grandes pirâmides de Gizé. Miquerinos, eu não lembro o nome das outras duas. Você lembra, André? Queops, Miquerinos e tem uma terceira que eu não me recordo. Bom, pesquisem. O alinhamento era exato. Assim como as pirâmides de Gizé, né, Queops, Miquerinos e a terceira que eu não me recordo nesse momento, estão alinhadas à constelação, as Pleiades, as Três Marias, né? Nós conhecemos por Três Marias, popularmente. A NASA, obviamente, alegou que as anomalias arquitetônicas, assim chamadas por ela, eram uma ilusão de ótica. Uma ilusão de ótica. E recusou publicamente, sem nenhuma outra investigação levada a público, pelo menos. No entanto, anos depois, com a Apollo 17, obteve-se fotos adicionais desses monumentos peculiares. Por décadas, isso ficou, vamos chamar assim, por baixo dos panos. Ninguém mencionou mais nada. As fotos que circulavam à época ainda que perturbadoras, eram de péssima qualidade, até que, em 1994, uma pessoa chamada, eu acredito que deve ser espanhol ou italiano, não sei, José Escamilla, se estou pronunciando corretamente, coloriu essas várias fotos com baixa resolução, tentando analisar melhor essas informações que haviam sido coletadas posteriormente. E com essas alterações que ele conseguiu lançar nas fotos, ficou claro que as formações eram realmente colossais e muito distintas do que era possível se pensar existir dentro do satélite, na superfície do satélite chamado por nós Lua. Intrigante.
Espero que sim. Vamos falar agora um pouquinho sobre a massa da Lua, para a gente ter aí mais uma pulga atrás das nossas orelhas. Um aspecto particularmente intrigante é o volume da Lua. Embora esse satélite tenha cerca de 1/4 do diâmetro da Terra, ela tem apenas 1,2% da massa do nosso planeta. Como um objeto cósmico tão grande teria uma massa tão pequena? Cálculos. Eu não sei lhes dizer como esses cálculos são feitos, mas observa-se que não seria possível um objeto tão grande com uma massa tão pequena. Vamos pensar, se ela tem 1/4 do tamanho da Terra aproximadamente, 4 luas deveriam, teoricamente, equivaler ao nosso planeta. Mas por esses cálculos, intenciona-se dizer que para atingir a massa do planeta Terra seriam necessárias 81 luas para produzir a massa total do planeta Terra. 2 cientistas russos arriscaram a sua notoriedade dizendo o seguinte: Mikhail Vashin e Alexander Sherbakov. Em um trabalho por eles publicado em 1970, eles arriscaram a sua vida, as suas carreiras e publicaram um artigo intitulado Is the Moon the Creation of Alien Intelligence? Seria a Lua uma criação de uma inteligência alienígena? Após anos de exames, ambos concluíram que a Lua foi, segurem-se aí na cadeira agora, foi colocada em órbita em eras passadas por seres sencientes, atualmente desconhecidos por nós, e então esta formação vem orbitando o nosso planeta, desde então. Em seus escritos eles afirmam, entre aspas, se a vida superior só se desenvolveu na Terra porque a Lua é exatamente o que é e está onde está, torna-se irracional se apegar à ideia de que é um objeto natural. Robson, você está especulando. Não estou especulando. São observações. Eu não estou aqui tentando convencê-los de absolutamente nada. Estou trazendo para o campo metafísico algo que me inquieta muito. Vamos então aos componentes matemáticos para a gente poder especular um pouquinho mais. Examinar os aspectos geométricos e matemáticos da interação entre Lua, Sol e Terra traz algumas revelações que podem parecer até surpreendentes. Consequentemente, os números são tão assustadoramente precisos que começamos a ponderar, podemos passar a ponderar. Isso pode ocorrer por um grande projeto em oposição à mera coincidência. Vamos aos números. O Sol tem cerca de 400 vezes o diâmetro da Lua. A Lua está
aproximadamente a 400 vezes mais distante do planeta Terra. Por essa razão, ambos parecem, vistos no horizonte, do mesmo tamanho. Olha só que interessante. Sem essa anomalia fenomenal, os eclipses lunares e solares seriam inatingíveis. Não seria possível sobrepor a imagem de uma e outra, um e outro ente celeste, se não fosse dessa maneira. Vamos a outra constatação matemática. A Terra gira cerca de 366 vezes ao orbitar o Sol, né? 365 dias, 25 horas, não, 24 horas, não sei quantos minutos, 23 horas, alguns minutos e alguns segundos. Quase 366 dias. Em 10.000 dias, a Lua orbita a Terra pelo mesmo número de vezes, 366 vezes. O perímetro da Lua totaliza cerca de 1.092 quilômetros. E existem 109,2 diâmetros terrestres ao longo do Sol. Como se colocássemos ali, 109,2 planetas formando o diâmetro do Sol. Quando o planeta Terra está mais distante do Sol, existem os exatos 109,2 diâmetros do Sol entre o nosso mundo e a nossa estrela. Coincidência, né? Vamos à última coincidência numérica, matemática, que nos surpreende quando analisamos esta conjuntura Sol, Terra, Lua. A circunferência polar da Lua, a parte polar dela, que seria a parte polar dela, tem 27,3% do tamanho da circunferência polar do planeta Terra. A cada 27,3 dias, a Lua orbitará a Terra e viajará 1.092 quilômetros ao longo do nosso da nossa linha do Equador. Isso a cada 27,3 dias. Ai, Robson, você está me deixando maluco. Ah, que ótimo. É esse o objetivo de hoje. E para encerrarmos esta epopeia lunar de uma maneira interessante e intrigante, vamos analisar o comportamento dos cosmonautas ao retornarem após o pouso na Lua em 23 de novembro de 1969, ao retornarem aqui para o planeta Terra. Vamos pensar assim. Você é um dos cosmonautas que esteve presente na Apollo 12 e pousou no planeta, no satélite lunar. Quando você voltasse com uma realização tão triunfal ao planeta, seria de se esperar, de se imaginar que o seu regresso seria uma imensa comemoração. Concordam comigo? Pois é. No entanto, quando os astronautas retornaram à Terra, seus comportamentos foram extremamente sombrios. Do que você está falando, Robson? Vamos lá. Gente, que café maravilhoso. Vocês precisam vir até o Centro Cultural Oca, vir até o café, pedir para o pessoal tirar esse café na prensa francesa, né? Isso. Vocês vão amar.
de um dulçor. Nossa. Muito bem. Durante a entrevista, o grupo parecia um tanto quanto desconfortável e tenso. Isso está no YouTube, vocês podem procurar as entrevistas. Pouco se falou, Neil Armstrong principalmente estava com um olhar bastante perdido, tenso. Era como se nada houvesse a comemorar. Um passo tão grande para a humanidade não ser comemorado é algo estranho. Estavam hesitantes e visivelmente nervosos para poder responder à imprensa que, no furor dessa missão bem-sucedida, queriam obter uma entrevista exclusiva com os cosmonautas. Alguns, à época, supuseram que tudo isso tinha a ver com o fato da visão do mundo ter mudado para estes que estiveram presentes fora do planeta Terra. Como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo mesmo. Observar o nosso planeta de uma outra perspectiva, observar como ele é do lado de fora da nossa atmosfera, poderia ter mexido com os cosmonautas, né? Com os astronautas. Durante a primeira missão, temos que ressaltar uma coisa interessante. Essa missão tripulada que pousou na Lua, durante cerca de 2 minutos aproximadamente, as câmeras deixaram de transmitir e o áudio transmitido por rádio também desapareceu por completo. No entanto, Neil Armstrong utilizou um outro canal de comunicação que eles chamavam de modo médico, canal médico, e exclamou para todos ouvirem: eles estão aqui. Estão estacionados ao lado da cratera. Eles estão nos observando. Bom, a fonte na qual eu me baseio para trazer essas informações foi coletada por um site chamado Humans Are Free, ou seja, este site tenta levar conhecimento livre a todos os seres humanos que se propuserem a investigar qualquer assunto, mas especificamente esse é o que eu utilizei para falar um pouco sobre o satélite lunar. Tá, Robson, você me trouxe uma série de dados, fatos que são passíveis de serem observados para corroborar com tudo isso que foi dito agora. Mas onde entra a metafísica desta questão? Mais uma vez, a humanidade tem a percepção de não estar só. E mais, tudo parece estar muito bem arquitetado para sustentar a nossa vida da maneira que ela é hoje, baseada em ligações carbônicas, né? Nós somos uma sequência carbônica que constitui todos os nossos tecidos, tecido ósseo, hematopoético e etc. Inclusive, é onde é possível gerar a nossa capacidade de inteligível, a nossa inteligência, para nos oferecer a visão clara de que alguém, uma inteligência que ainda não conhecemos, e eu friso bem, ainda não conhecemos, está
é mantenedora da nossa condição humana. Somos um emaranhado de condições que permitem a nossa existência. Somos, eu digo, toda a rede que proporciona a nós a condição de vivermos, tem relação intrínseca com inteligências que nós desconhecemos. E a Lua está aí, nos céus da nossa cidade, durante a noite, nas noites limpas, sem nuvens, sem fuligem, para observarmos. Assim, encerramos mais um Café Metafísico, apoiado pelo Centro Cultural Oca, pelo Instituto Paulo Zaidan, pelo Oca Café, que possibilita que estejamos aqui exercitando mais uma vez a nossa inteligência para entendermos um pouco mais de o que somos, de onde viemos, quem são os nossos irmãos mais velhos que sustentam a nossa vida neste planeta e como podemos cooperar para que essa vida permaneça sustentável por mais tempo, para que possamos atingir a maturidade metafísica de compreendermos melhor a nós mesmos e, em breve, estabelecer contato com estas inteligências que estão ao nosso redor. Eu sou Robson de Castro. Este é o canal Escritor da Alma. A gravação do Cantinho da Conversa Fiada subirá para o YouTube logo em seguida e também podem acompanhar no Instagram do Centro Cultural Oca, Oficina Corpo e Arte. Eu agradeço a todos, espero ter deixado todos um pouco mais loucos do que já são, para integrarem esta família cósmica chamada humanidade, que se interessa por conhecer aquilo que está além do visível, além do físico, o metafísico. Boa noite a todos. Agradeço a todos que estiveram presentes ao vivo. Agradeço a todos que logo depois vierem a tomar contato com este material. E em caso de dúvidas, como eu sempre digo, deixem comentários, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram do Escritor da Alma, quanto no da Oca, e na medida do possível eu esclareço as dúvidas que surgirem, se estiverem ao meu alcance. Se não estiverem, eu vou pedir auxílio a bons amigos do plano metafísico para me orientarem, para poder auxiliá-los também. Boa noite a todos. E até breve. Lembrem-se, segunda quarta-feira, né? Segunda quarta-feira de cada mês. Então, nos vemos na segunda quarta-feira do mês de agosto. Espero que com um tema curioso, com um viés de conhecimentos metafísicos, para colaborar com os estudos que vocês vêm fazendo a respeito de si mesmos. Boa noite a todos. Até mais.